bem com vocês? Bom, hoje eu vim falar sobre um tema um pouquinho diferente, que é sobre um desenho que marcou muito a minha infância, tipo, muito mesmo. Eu alugava direto esse desenho quando eu ia na locadora, na época que locadoras ainda eram utilizáveis. Sobre Corcunda de Notre Dame. E assim, quem me conhece sabe a paixão que eu tenho por esse desenho. Inclusive, eu desenhei eles. Eu vou mostrar. Aqui tá o desenho, tá, meninas? Esse aqui é o Frollo, que ele basicamente seria a prisão do Corcunda, e a Esmeralda, que basicamente seria a liberdade dele. Eu gostei bastante desse desenho. O fundo, ele me incomoda um pouco ainda. Eu não sei, eu acho que eu podia ter feito algo melhor no fundo, mas enfim. O desenho em si, eu gosto bastante. Mas tô eu de cabelo novo, cabelo novo, achante. Pra falar do Corcunda de Notre Dame. Gente, esse filme, ele tipo... Véi, me ensinou muita coisa, tipo, muita coisa mesmo. E eu quero gravar um vídeo certinho falando sobre o porquê o Corcunda de Notre Dame é tão importante, principalmente na infância das pessoas. E só que pra isso eu quero fazer um roteiro. E esse vídeo eu estava refletindo no banho, aí eu só quero gravar um vídeo. E cá estou gravando um vídeo sobre o Corcunda de Notre Dame, entendeu? Não. Agora saiu notícias de que vai ter um live action do Corcunda de Notre Dame. Mas já tem um filme dele, mas não é da Disney, meu amor. Existe um filme já bem antigo do Corcunda de Notre Dame. Na verdade, existe mais de um filme. E tem filmes bem antigos, de preto e branco ainda, de quando surgiu o Corcunda de Notre Dame, só que é aqueles filmes mais bizarrão, assim, sabe? Eu nunca cheguei a assistir, mas eu sei que existe, porque, né, Corcunda de Notre Dame, cara. Eu quero ler o livro, porque, assim, é uma história que me marcou muito, então eu quero saber tudo sobre ela. E não adianta, pode falar o que for, pra mim a Corcunda existiu. Vocês podem falar que foi, sei lá, uma ficção, que é um livro, que não sei o que, mas pra mim, na minha cabeça, Corcunda existiu, ele é real. Eu acredito no Corcunda de Notre Dame, e até hoje, quando eu escuto as badaladas do sino da igreja, eu dou tchau pro Corcunda. Eu sou dessas. Enfim. Já estão escolhendo os atores que vão fazer. Eu fico muito curiosa pra saber como seria se o Tim Burton estivesse dirigindo o Corcunda de Notre Dame. Eu sei que ele fez Dumbo recentemente e que não agradou muito bem as pessoas, mas eu não sei, eu acho que o Corcunda, ele tem muito a ver com o Tim Burton, sabe? Não sei, o estilo do negócio todo lá, tudo meio bizarrão, assim. E eu queria muito, tipo, velho, ia ficar muito foda. Mas enfim, seja que Deus quiser, esse filme vai ser maravilhoso. Eu estou muito ansiosa pra assistir. Muito ansiosa pra assistir. Vocês podem botar um coisinho, não. É um coisinho do Cacau. É um coisinho, velho, não tem como eles botarem um coisinho. Eles botaram um coisinho. Entendeu? Aí você imagina uma criança assistindo esse filme e chorando muito de raiva, porque eu não entendia que na história original ele morria. E pra mim a história original era a história da Disney. E foi nesse dia que eu descobri que não era. Eu só queria mesmo compartilhar com vocês essa animação que eu tô, porque, velho, é live action do Corcunda e, tipo, é da Disney, então ele não vai poder morrer. Se mataria uma Corcunda eu fico muito puta. Porque tipo... Hello, Disney. Disney! Entendeu? Então, tipo assim, estou muito ansiosa. Eu espero que vocês também estejam muito ansiosos. Me digam nos comentários, por favor, meu Deus. Comentem o que vocês acham, tanto da animação quanto do live action. Se vocês acham que vai ser bom, se não vai ser bom, se... A gente também não pode falar sobre o Corcunda sem lembrar da triste notícia de que a catedral pegou fogo. Enfim, eu sei que algumas coisas já foram salvas, mas nem tudo. Muita coisa foi arruinada. Mas já conseguiram gente pra reconstruir tudo isso. Então, é uma esperança que a gente tem aí. Não vai ser a mesma coisa, porque nunca é. Mas, sei lá, pelo menos um pedacinho dela vai estar em todo lugar. No coração da gente, na nossa memória, nos filmes, porque eu sei que ela era uma igreja muito adorada, tanto pelos cristãos, historiadores, pelos artistas. Então, era uma igreja que ela não era só religiosa. Ela tinha de tudo um pouco, entendeu? Ela marcou a história, ela marcou a arte, ela marcou tudo. E todos, tipo, todo mundo foi marcado pela Notre Dame de algum jeito. Então, assim... Eu sei que não é só a igreja cristã também que vai pra Notre Dame e tal, só que é a principal, querendo ou não.
Então é isso, gente. Queria também deixar aqui meus sentimentos pela igreja e que consigam fazer uma nova Notre Dame de um jeito tão bom quanto a antiga era e com bastante coisas que eles tenham salvo da igreja antiga. Eu sei que um dos pregos e a coroa de espinho foi salva, eu acho, se eu não me engano, que ficava em Notre Dame. E eu só descobri isso depois que ela pegou fogo, inclusive. Tipo, cara, ela tinha coroa de espinho e os pregos, então, tipo, era a igreja, não era tipo uma igreja, era a igreja. Então, assim, vamos torcer aí, né, pra rezar também, pra tudo dar certo com a igreja. E também pelo que, né, esse filme represente aí tudo que a igreja e o Corcunda é pra gente, principalmente pra mim, porque, cara, Corcunda, entendeu? Então é isso, meus certinhos. Foi um vídeo só pra tipo, uma conversinha rápida. Bye, bye! Então, voltando aqui, depois de muito tempo, eu não tive coragem de postar o vídeo do jeito que ele tava. Porque como eu tinha dito, eu só tava sentando aqui e gravando. E assim, e sinceramente, eu acho que o Corcunda de Notre Dame, você tem que falar com uma certa delicadeza, sabe? Então não dá só pra você jogar e falar. Esperando o roteiro. Esperando o roteiro. Antes de qualquer coisa, eu quero avisar que eu tô usando como uma referência o vídeo da Jéssica Balucci, que eu vou colocar aqui na descrição, que ela explica, tudo bom. Ela explica muitos pontos do que eu concordo do filme do Corcunda de Notre Dame. Então, como nossa opinião é muito parecida, eu decidi pegar o vídeo dela como base pra conseguir explicar, porque assim, eu sei, mas eu não consigo explicar, então eu preciso de uma base, e no caso eu peguei o vídeo dela. Também vão ter algumas coisas que eu vou falar que eu vi que vocês vão encontrar no canal do Imaginago. Acho que só, porque não é muita gente que lembra desse filme, né? Esse filme maravilhoso, que deveria ser lembrado. Começando pelo fato que o Corcunda de Notre Dame, ele foi escrito em 1831 pelo Victor Hugo. E é uma obra, tipo, muito antiga. E, assim, como eu já tinha dito antes, no meu coração o Corcunda ele existe. Então, pra mim, ele foi baseado numa história real. Tá? Me julguem. Mas é que não dá, cara. Essa história, ela toca lá no fundo. E a partir desse livro teve algumas adaptações. Teve, como eu já tinha dito antes, alguns filmes em preto e branco. Teve um filme que saiu em 97, que inclusive ele é bem pesado porque ele é bem mais perto do livro do que o desenho, né, obviamente. Já vamos explicar o porquê disso. Então ele é um pouco mais pesado. Eu assisti quando eu era criança porque, como eu disse, eu amo Corcunda de Notre Dame. Então, pra mim, ver ele de verdade ali, falou, nossa, Corcunda, que não sei o que, Corcunda de verdade, que não sei o que. Eu me traumatizei bastante, inclusive, nesse filme. Mas isso é história para outro vídeo, né? Ele é considerado por muitas pessoas uma das histórias mais pesadas e mais sérias da Disney. E não é à toa. Ele trata de um assunto muito delicado, que envolve igreja, que envolve preconceito e muitas outras coisas. Porém, o maior motivo dele ser tão pesado na história dele é porque ele simplesmente retrata a realidade. Ele não é um desenho fantasioso. Ele é um desenho real. E a maior prova disso é o juiz Cláudio Frollo. Pra quem não sabe, o Frollo, ele morava em um feudo. Na verdade, ele era filho dos donos do feudo.
E quando os pais deles morreram, o feudo passou pra ele, só que ele era muito, muito estudioso e ele não queria ficar naquele feudo. Então ele passou o feudo pro irmão responsável dele, inclusive, sim, o Frollo tinha um irmão. E veio não, né? E foi pra capital. Mas, se vocês quiserem, eu explico certinho a história do Frollo em outro vídeo. O Frollo também ele é uma pessoa extremamente preconceituosa e ignorante. Eu tenho uma teoria na minha cabeça que diz que as pessoas mais inteligentes são as mais ignorantes. Porque, como eu disse, o Frollo, ele estudou muito, 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 muito. Então ele manja muito de ciência, de tudo, assim, sabe? Ele é muito inteligente. Porém, ele não deixa de ser um preconceituoso. Inclusive, um segredinho aqui, ele tem medo de mulheres. E se você for reparar, algumas das pessoas que são, tipo, super inteligentes, se você for conhecer a mesma pessoa, você fica tipo... Entendeu? Então, assim... Isso é meio que comum acontecer. Não tô falando que todas as pessoas são assim, mas é comum. Pessoas normalmente que elas focam muito nos estudos e deixam de viver socialmente, digamos assim, elas têm a cabeça muito fechada. E, obviamente, a Disney sendo a Disney, pra transformar isso numa história infantil, ela teve que suavizar muita coisa, tipo, muita coisa mesmo. Por exemplo, a cena que a Esmeralda ela é assediada pelo Frollo dentro da igreja. Eles deixaram isso de um jeito bem razoável assim no desenho, mas dá pra você perceber, principalmente depois de grande. Inclusive, Corcunda de Notre Dame é um daqueles maravilhosos filmes que criança você entende de um jeito e adulto você entende de outro completamente diferente. Como, por exemplo, uma coisa que muita criança não entende é que o Frollo, ele é apaixonado pela Esmeralda, só que ele não admite. Tanto que ele taca fogo em Paris toda só pra ir atrás da Esmeralda. Inclusive, na canção Fogo do Inferno, ele fala que ou a Esmeralda fica... Ele pede pra Maria, né? Ele fala que ele é um homem justo e bom, só que ele não é. Spoiler. E assim, ele fala pra Maria que ele quer que a Esmeralda case com ele ou ela morra, entendeu? É só essas duas opções que ele dá mesmo. Ele não quer mais nada, ele quer ou a Esmeralda case com ele ou que a Esmeralda morra. Então, assim, quando a gente é criança, a gente acha que ele só quer que ela morra. Mas não, o buraco é bem mais embaixo. Também no filme, existe um triângulo amoroso. O que não é muito comum nos filmes da Disney, assim, digamos. Mas existe, nesse filme existe. É um triângulo entre Quasimodo, a Esmeralda e o Febo. Inclusive, esse é um dos únicos, se não o único, na qual o protagonista ele não fica com a donzela. O que gerou muita treta. Muita treta. Porque tem gente que fala que ele não fica com a Esmeralda porque ele é muito feio. Gente, na história original, assim, ele morre, sabe? Não sei se vocês sabem disso, mas ele morre. Ah, mas se adaptaram, então podiam adaptar essa parte. Não, parte da história é isso. O Quasimodo, ele não vai casar com a Esmeralda. Inclusive, pra calar a boca do povo, eles fizeram um segundo filme na qual na qual o Quasimodo conhece uma mocinha, que eu sempre esqueço o nome daquela bendita, e namora com ela. Aí ele tem um finalzinho feliz pro pessoal parar de falar besteira, entendeu? O Corcunda de Notre Dame em si, ele é bem realista e ele mostra que nem sempre você vai conseguir tudo o que você quer, meu amor. Mas uma prova de amor muito grande é que o Quasimodo, ele abre a mão do seu romance pela Esmeralda pela amizade dos dois. E isso cara, é muito louco. Você gosta tanto de uma pessoa que você não se importa que ela fique com o outro, desde que ela esteja com você o tempo todo. E isso pra mim é uma das maiores provas de amor que tem, assim. E o Quasimodo, ele é uma pessoa muito boa.
E não tem como não falar desse filme sem se emocionar. Então ele foi capaz de abrir mão do amor que ele sentia pela Esmeralda pra ficar ali com ela, sabe? Então é uma coisa muito linda e muito... Cara, você é foda. Até porque, querendo ou não, as únicas amizades que Quasimodo tinha, até conhecer a Esmeralda, eram pedras, eram gárgulas, estátuas. E aí que vem uma teoria. Será que as gárgulas eram realmente reais? Porque se você for parar pra pensar, só o Quasimodo e o Jelly, que é o bode da Esmeralda, conseguem ver as gárgulas. E alguns guardas também em uma cena, mas eles morrem logo depois, então... É mais o Quasimodo e o Jelly mesmo. Eu não lembro se eles morrem, mas eles caem na escada de uma igreja. Então acho que eles morrem. Inclusive aquela cena da catapulta maravilhosa. Voltando no foco. Vamos lá, a primeira teoria gira em torno de se as pedras são realmente reais ou não. A gente pode ver que, por exemplo, quando o Corcunda tá cantando aquela música do Glamour, eles dançam no meio de fitas e um monte de coisa. Só que na hora que volta pra realidade, quando alguém fala com o Quasimodo e aparece na cena com ele, você vê que é um monte de trapo velho que tá jogado ali. Aí vocês podem se perguntar, se elas não são reais, como que elas saem do lugar? Bom, vale lembrar que o Quasimodo, ele toca sino, uns sinos assim, tipo, muito grande. Então ele tem uma determinada força para conseguir carregar as gárgulas. O pessoal usa como exemplo aquela cena que ele quebra as correntes. Porém, apesar dele ter toda a força lá, ele não ia conseguir quebrar as correntes por ele mesmo. É que ali a força do amor e do ódio juntaram ali e também instinto de sobrevivência e várias coisas que fez com que ele foi lá. O que mostra que ele realmente é forte, né? Isso é uma lição de vida também, porque ele realmente é forte, porque foi quando ele acreditou nele e conseguiu quebrar as correntes. Então, sim, é um ponto interessante pra si, né? Voltando. Então, tem uma grande teoria que gira em torno disso. E é uma coisa que eu sempre me perguntei também. Porque, ao mesmo tempo que eu acredito, eu fico com um pouquinho pé atrás. Porque, como eu disse naquela cena do Glamour, na hora que mostra aquele monte de trapo velho, né, e as gárgulas ali. Mas tem casos que as gárgulas se mexem mesmo o Quasimodo não estando por perto. Então é uma coisa que você fica... será mesmo que é só imaginação? Então, no meu coração eu quero acreditar que eles... Tudo bom. Que eles são reais, que eles realmente são amigos do Quasi. Vamos lá, Joguinho, vocês lembram o nome das gárgulas? Lazarno Hugo Victor. Olha, Victor Hugo. Nossa. Nossa. Aí, claro, como sempre, em qualquer história tem aquela teoria de que Quasimodo é esquizofrênico e que ele não é tão bom quanto ele pensa, que na verdade foi ele que matou o Frollo, papapó, taraná. Sempre tem, né? Sempre tem essa teoria, mas sempre tem. Harry Potter tem essa teoria também. Gente, a maioria dos filmes tem essa teoria de que o Benedito é esquizofrênico. Se não me engano, até no Frozen fizeram isso. Agora vamos partir para outros pontos. A Esmeralda, ela é a nossa girl power e ela não tem um determinado valor que ela deveria ter, porque, crianças, a Tiana não foi a primeira negra, tá? Da Disney. Eu não me lembro se o Aladdin veio primeiro, se bem que a Esmeralda também não é... se bem que a Jasmine também... Se bem que a Jasmine também não é negra, mas ela tem a pele um pouco escura. Mas a Esmeralda, ela pode sim ser considerada negra. E ela foi lá, girl power, lutou pelas mulheres. E ela mesmo ali, morrendo queimada, ela rejeitou. Frollo, e eu não vou ficar com macho escroto, entendeu? Ela é fodona, ela lutou com 10 guardas, entendeu? Aquela mulher foda. Tipo, mano, que mulher. O Febo mesmo disse, que mulher. Agora falando um pouquinho sobre a morte do Frollo, é uma das mortes que eu mais fiquei em choque, porque querendo ou não, o Frollo é um dos personagens que eu mais odeio, tipo, na vida. Não tem como você gostar do Frollo e você ser uma boa pessoa. Só lamento. Frollo é daqueles vilões que é tão bom que é ruim, sabe? É tão ruim que é bom. É tão ruim que é bom. Ai, 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 ai.
toda essa história maravilhosa, o que a gente pode tirar de ensinamento? Bom, essa história, ela tem várias morais, ela não tem, tipo, a moral da história. São várias morais. Uma que criança não nasce preconceituosa, quem coloca merda na cabeça da criança são os adultos ignorantes. Criança nasce com uma inocência incrível e, enfim. Outra moral é não desista dos seus sonhos. Você é capaz de conseguir tudo aquilo que você quiser, independente do que os outros acham. Existem várias outras morais, mas eu acho que isso é muito pessoal. E todo mundo pode tirar alguma coisinha boa desse filme maravilhoso, A Corcunda de Notre Dame. Então é isso, sorvetinhos. Beijinhos, tchau, tchau.